Chega mais, comunidade empreendedora! Vamos começar aqui mais um episódio do AGCast. Vamos chegando, ativa o sininho, dá o seu like, te inscreve no canal. Hoje a gente tem aqui uma conversa para lá de especial com a nossa querida amiga Paula, né, que é aí a embaixadora do Le Romantique. Paula, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? A gente estava aí ansioso para te conhecer, para conhecer a tua história, para tu poder compartilhar com o público maranhense aí, que muita gente já conhece, né? Sim, Paula sim. aí já é bastante conhecida aí. Uma boa parte da minha história foi construída aqui, né? Aqui, né? Pois é, Paula, a gente fica assim extremamente feliz, né, com a tua chegada aqui, e a gente queria saber como foi que essa tua história começou aqui em São Luís, né? Como é que foi Todo esse... prazer, André. Vou contar tudo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Com vocês também, e poder compartilhar um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas empreendedoras aí que passam pela mesma coisa, ou já passaram, construíram sua história ali aos pouquinhos, né? E foram ali montando uma história e várias dificuldades, vários acertos e erros, porque todo mundo passa por isso, né? É da vida do empreendedor, né? A gente tem essa resiliência de saber que a gente tem a força, porque você empreender no Brasil é uma coisa muito corajosa, né? É verdade. Primeiro que você tem que ser muito criativo. O brasileiro, por si só, já é criativo. E acho que aqui é um dos países que são mais comuns do empreendedorismo acontecer, essa vontade de crescer, de fazer do seu jeito, de dar ali o seu nome no mundo, né? Deixar sua marca ali, seu registro ali. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa muito da gente. E errar e acertar e nos tropeços ali aprendendo, eu acho que é uma coisa muito, muito legítima da vida do empreendedorismo. E tem o desafio, né? Porque o governo joga contra, né? Porque quando tu vai ver aí a carga tributária... É nosso sócio, você já entra sabendo que tá ali com a sociedade ali, o imposto ali, é isso, né? Com certeza. Eu vejo, né, Paula, que aqui no mercado maranhense, né, tem muitas pessoas que se apaixonaram, né, por esse mercado da beleza, né, e que muitas delas não sabem ou muitas vezes até não se acham capazes de performar uma história, né. Eu acho que a tua história, eu acho que ela pode inspirar muita gente, né, porque, sim, como tu falou, né, que antes das câmeras serem acionadas, e tu veio assim lá de baixo, né? Mesmo sim, construindo já sou de outra degrauzinho geração. por degrauzinho. Eu sou da geração que ainda não estava tudo na internet, né? Não conta. Tem que contar, Deixa na verdade. Pessoal... Eu comecei com 15 anos, André. Então, assim, vocês me veem assim com essa história toda, mas é porque eu comecei muito cedo muito nova, também, né? Muito novinha. Então, gente, eu não fiz nenhuma plástica ainda, não. Calma, não precisa ainda, mas só para falar. Eu comecei muito nova, então... Mas tu começaste pela necessidade ou pela paixão? Eu comecei pela paixão. Acho que a paixão é o que leva, é o que move a gente, assim, perfeito, realmente, né? Eu acredito que muitas vezes a gente não enxerga que o que a gente pode fazer pelo outro é o grande pulo do gato aí no empreendedorismo. Verdade. Qual é o problema que você resolve? Perfeito. Porque muitas vezes a gente resolve o nosso problema e aquele nosso problema é um problema de várias outras pessoas. Então, na hora que você pensa... O que eu posso resolver pelo outro? O que eu já resolvi para mim que eu posso resolver pelo outro? Então, verdade, foi isso que iniciou a minha jornada. Eu tinha muitas questões com o meu próprio cabelo, numa época onde não se tinha ali, não se falava muito do cabelo ondulado, do cabelo com curvatura, não se tinham produtos específicos para isso. Entendi. E aí eu tinha essa questão era vaidosa, mas não gostava de salão de beleza, não suportava aquele ar de salão de beleza, de você se sentir ali julgada, de você se sentir ali examinada ali, né? Você entrava no espaço, as pessoas faziam aquele olhar scanner assim para você, e era muita fofoca, muita coisa. Então, assim, eu não gostava de salão de beleza. E aí quando eu decidi montar um salão de beleza, a única coisa que eu não queria é que ele fosse igual a um salão de beleza. Então, para mim, o meu problema, que era a minha autoestima, essa minha relação difícil com o meu cabelo, minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe, assim, eu parecia uma louca saindo de casa. Quando eu vejo as fotos de infância, nossa, cabelo assim, desse tamanho, sabe? Assim, ela não sabia cuidar. E ela cortava meu cabelo sozinha, então ela fazia, assim, horrores. Tinha foto que eu tinha dois dedos de franja aqui, assim, a franja tava assim. Então, assim, foi uma dificuldade pra mim, essa relação com o meu cabelo, porque minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo, não aprendeu a cuidar do meu cabelo.
E eu não sabia cuidar do meu cabelo. Então, adolescente, eu fiquei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, Sim. né, começou aquela fase ali, então, com 15 anos, eu comecei a fazer cursos para aprender, eu comecei a fazer cursos de cabeleireiro para aprender a fazer o meu próprio cabelo. Com 15 Entendi. anos. Com 15 anos. Então, eu comecei a fazer isso com a intenção, não foi de ser cabeleireira. Foi de cuidar não, do teu próprio exato, cabelo. Foi de resolver Foi o meu de problema. sanar a tua dor. Exatamente, minha dor, meu problema. E aí eu me apaixonei pela área, porque quando eu entrei na área da beleza, né, Gustavo e André, quando eu entrei nessa área, eu pude me conectar comigo mesma, e inclusive eu comecei a me conectar com a minha mãe, que não sabia cuidar do meu cabelo, e eu comecei a cuidar do cabelo dela. Entendi. E a minha relação com ela era muito difícil, né? Era uma relação de muito conflito. Então era o momento que a gente se conectava ali, que eu conseguia cuidar dela. Isso acabou aproximando vocês. Sim, acaba que você entende um pouquinho, poxa, ela não sabe nem cuidar do próprio cabelo, que dirá do meu, né? Sim. Então ela não foi ensinada isso. E aí a gente começa a ter um olhar diferente. E a gente, quando uma pessoa senta na sua cadeira, qualquer profissão que você tenha, que você vai cuidar de alguém, é uma coisa muito, sabe, gostosa mesmo. Porque você cria um vínculo, você cria uma conexão que em outros momentos você não tem. Imagina, o barbeiro de vocês. Né? Você chega lá, senta ali na cadeira dele, ele já conhece vocês há muito tempo, ele já sabe o que ele tem que fazer, já tem uma relação ali de confiança. Às vezes a gente conta coisa pro cabeleireiro, pro barbeiro, que a gente não conta pro psicólogo, entendeu? Não é uma relação assim muito íntima, uma coisa assim muito próxima. Então assim, porque a gente tá tocando na pessoa, a gente tá pegando ali, a gente tá, sabe? Tem uma intimidade diferente. E aí, quando eu comecei a cuidar, quando eu comecei a fazer esse movimento de descoberta, de amor, né? Foi quando eu pensei assim, não, eu gosto tanto disso, eu vou fazer por hobby. Por quê? Eu fazia tão bem que as pessoas começaram a me pedir, porque elas viam meu cabelo, e aí elas, eu quero que você faça meu cabelo. Então eu comecei a fazer cabelo de amiga, cabelo da minha família. E aí foi virando da amiga, da conhecida da amiga, e aí foi crescendo. Aí eu falei, opa... E aí eu estava terminando a faculdade de biologia, e eu tive que tomar a decisão que foi ali meio que norteou o resto da minha história, né? Que foi essa decisão de, ok, terminei a faculdade de biologia agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já estava ganhando dinheiro com a parte de cabelos, né? E eu tinha que escolher. No momento, biologia estava me trazendo para um outro local, um outro que não estava casando com aquilo que eu estava sentindo, sabe? E aí eu fui para os Estados Unidos estudar. Eu falei, vou ser cabeleireira, mas eu não quero ser qualquer cabeleireira. Vamos fazer um negócio diferente? Aquilo que eu falei, eu não queria um salão de beleza com a cara do que eu conhecia como salão de beleza. Eu não queria ser uma cabeleireira com a cara e o estigma de cabeleireira que existia na época também, porque era uma coisa que, imagina só, você se dizer cabeleireira há 22 anos atrás, que eu comecei com 15, 22 anos atrás, as pessoas acham, meu Deus, essa pessoa não conseguiu vencer na vida, o que aconteceu, o que deu errado aí na vida dela, que ela foi ser cabeleireira? Porque era uma profissão muito marginalizada, era uma profissão muito tipo assim, nada deu certo na vida, a pessoa vai ser cabeleireira. E hoje em dia ainda existe um pouquinho disso, existe, mas é bem menos do que naquela época, né? Bem menos mesmo. Então, o que acontece? Quando você decide tomar um caminho que é totalmente diferente de todo mundo que você conhece, você não tem um parâmetro. Você não tem como se guiar. Você vai se guiar por quem? Você vai ver quem? Você vai mirar em quem? Então, você vai errar muito, obviamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu errei bastante aí no caminho. Na época, tu chegou a ter algum tipo de inspiração, assim? Uma pessoa que era o teu parâmetro, modelo para ser seguido? Eu acho que todo mundo tem um guru, assim, né? Um mestre. Na época, foi o Torquato, Fernando Torquato, que ele, na época, ele era exatamente aquilo que eu queria ser. Ele era um profissional que tinha os 3 braços ali, que era da beleza, na época, que era maquiagem, fotografia e cabelos. Então, eram minhas paixões, né? Principalmente fotografia, que é uma paixão que eu tenho até hoje. Quando eu voltei dos Estados Unidos e trouxe para São Luís... A gente tá com uma vaga aberta, né? Puxar para fotógrafo. Não, mas eu não tô nessa área só por hobby. Essa realmente é só hobby. O que aconteceu? Então, na época, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe um modelo de negócio para cá, para São Luís, que não existia na época, que existia muito lá, que era o Beauty Loft, que é um espaço
íntimo, né? Normalmente a sua cadeira e a pessoa, Sim. um espaço acolhedor, bem diferente dos salões de beleza. É uma experiência, na verdade. Isso, né? e é um espaço mais reservado mesmo, É de com hora autocuidado, marcada. né? É de autocuidado, Isso. né? Tipo, é um negócio tipo assim, cara, eu vou lá encontrar a Paula porque eu tô afim de ter um pouquinho de saúde mental hoje. Vou lá que Isso. ela vai cuidar de mim. Exatamente, essa conexão. Sim. Só que com um profissional com uma formação mais completa. Então, eu fui buscar exatamente isso. Os beauty lofts, eles eram feitos ali pelos beauty artists, que eram artistas da beleza. Sim. Então, o que o artista da beleza era? Ele era um cara ou uma mulher que conseguia ali, se precisasse fazer todo o editorial de revista, ele tinha a capacidade de fazer tudo sozinho. Desde o cabelo, fazer a maquiagem, tirar a foto para ter ali uma publicação, para ter ali todo Era bem dizer tudo pronto. o faz tudo da beleza. Exatamente, só que de uma forma glamourizada. Uma forma, né, glamourizada. Assim, eu tô simplificando aqui, mas claro. Só pelo nome a gente já sabe mas que é um tu negócio... imagina, né, uma formação. A fotografia é uma coisa que é muito cara, até hoje Sim. né? Para você ter equipamentos legais, para você ter um estúdio de beleza. Então, meu primeiro espaço, ele era o salão de beleza, a parte do salão de beleza, a parte de fotografia e a parte de maquiagem, do ateliê de maquiagem. Então, tinha espaço para as 3 coisas. Tava muito cedo para São Luís, né? As pessoas não... algo muito inovador, muito né? inovador até demais. Era tão inovador na época que não deu certo, Na entende? verdade, era um oceano azul, né? Porque, tipo Isso. assim, também ninguém nunca tinha explorado isso. Exato, mas as pessoas não valorizaram a questão da fotografia e da maquiagem junto com o cabelo. Então, o que eu fui? Eu fui pela temperatura. Então, o negócio do cabelo foi deslanchando de um jeito que ele engoliu a parte da fotografia e a parte da maquiagem. Não significa que eu não gostasse das outras duas. Continuei gostando. É porque, na verdade, é um nicho muito restrito, né? Sim, sim. Tipo, como era uma coisa que não era muito conhecida, óbvio que tu ia encontrar as pessoas que iam se encantar por aquele modelo de negócio. Claro. Mas é o mesmo caso da Starbucks, né? Se você pegar a Starbucks quando veio para São Paulo, ela quebrou praticamente. Por quê? Porque o brasileiro não tinha aquela cultura do americano, do inglês, do alemão, de pegar e antes de chegar no trabalho, pegar aquele copão de café com canela e ir tomando no frio para chegar no trabalho ali às vezes bacana. É a ideia entendeu? certa no momento errado, às vezes, né? Não era para ser, mas eu não acho assim que foi algo... Claro que isso demandou prejuízo, porque fotografia é um grande investimento para você fazer, a parte da ateliê de maquiagem também, mas foi um aprendizado, sabe? Então, você também vê a temperatura das coisas e para onde você... O que o teu público tá te dando de retorno? Você olhar com carinho para isso, não só pro teu sonho, tipo, pensar, ok, isso é meu sonho, é inovador, é um negócio incrível, você acreditar no seu sonho e no seu negócio é importante, mas você também tem que olhar ali fora do seu umbigo, né? Isso é um ponto muito importante, esse ponto que tu comentou agora, Paulo, porque assim, muitos empresários, eles não conseguem ter essa percepção. Sim. Ele tem uma ideia, ele vai ali, ele empreende, o termômetro ali tá mostrando que não tá dando certo. Sim. E muitas vezes ele quer insistir. Verdade. E a gente chama muito no mundo da consultoria, no mundo da gestão, que isso é a miopia, né, empresarial. Às vezes a gente é míope. Por quê? Porque tu vai atender um mercado. Quando tu vai atender um mercado, tu tem que atender o quê? A dor de quem tá ali para consumir de ti. Sim. Então, às vezes tu traz uma ideia maravilhosa, mas que muitas vezes não casa com a mentalidade do ambiente. Sim. Que foi no caso que aconteceu contigo. Exato. É uma ideia... Combinando uma parte, mas em outra não. Um modelo de negócio totalmente validado fora, que obviamente tu vai para os grandes mercados da beleza, como uma Nova York, Miami e etc. Londres, Paris, tu vai ver um monte de gente que consome esse tipo de arte, né? Mas quando tu vem para uma realidade mais tipo São Luís, onde o pessoal é mais conservador, mais tradicional, tu vai ter sim uma certa dificuldade em relação a isso. E aí ou tu ressignifica, ou tu vai viver ali ou minguado ou quase à beira do... É o que a gente tava falando antes de começar, né? É o nosso filho. A gente meio que tem um carinho muito grande pelo nosso negócio, porque foi algo que surgiu do zero, que a gente criou, então a gente sente como se fosse um filho, sabe? Sim. E isso é difícil às vezes você mudar, é difícil às vezes você desapegar de certas coisas, mas se você tem ali, se você tá vendo que não tá dando certo, você tá na mesma tecla ali, batendo ali e não tá dando certo, você tem que se reinventar.
tá. Na verdade, hoje a minha empresa tem 15 anos Sim. de CNPJ. E 15 anos mudando praticamente todo santo dia. Todo santo dia a gente tá ali pensando em estratégias de como a gente tá na frente. De como a gente vir ali com novidades, sabe? Isso, perfeito. Eu vejo assim que um dos mercados que mais exige esse tipo de postura é o mercado da beleza. Porque hoje é um mercado também muito grande e concorrido, né? E tecnológico também. Eu vejo que essa questão da tecnologia hoje é um diferencial muito grande para quem está nesse mercado. Porque quem está consumindo não está preocupado com preço, mas o pessoal quer novidade. Então, se tu fica muito tempo naquela mesmice, o pessoal começa a parar de ir no estabelecimento, porque o pessoal quer novidade. Aí o teu vizinho vai e lança uma novidade, aí o povo vai não porque ele não é fiel a ti, Sim, mas porque tu não tá conhecer. gerando novidade e o pessoal lá tá gerando e eles querem conhecer. O nosso público ele vai mudando de perfil, até porque as pessoas que estão com a gente, elas também vão ali, né, tendo novas idades, tendo novos momentos de vida, vão querendo outras coisas nessa relação de troca de serviço. Então, obviamente que atender um adolescente é diferente de você atender uma mulher de negócios, que é diferente de você atender uma pessoa que já está aposentada. Então, cada pessoa na sua fase, no seu ciclo de vida, vai querer em momentos diferentes, coisas diferentes. Então, o seu público, a sua empresa, ela vai completando cada ano ali. Esse é um aspecto legal que tu pontuou aí, Paula. Eu, pelo menos, acho bem rico, né, esse assunto. Porque, por exemplo, tu tem um negócio, né? E geralmente a gente se especializa em algumas coisas, né? Sim. E aí tu começar a receber gerações diferentes, com propósitos de vida diferentes, com momentos diferentes. Como é que tu concilia isso assim para a tua equipe? Porque assim, o principal desafio desse é conseguir colocar esse olhar de cuidado com o cliente, né? Fazer a equipe ter essa percepção, fazer a equipe saber lidar com isso de uma maneira especializada e dar um bom atendimento para aquele cliente, né? Porque querendo ou não querendo, a nossa equipe também, eles são nossos vendedores, né? São nossos braços. No momento que o cliente chega, eles têm que proporcionar para o cliente aquele momento de saber que ele é especial, de saber que a gente sabe o nome dele, de saber que a gente sabe qual é o cafezinho que ele gosta de tomar, se é o cappuccino com açúcar, se é o cappuccino com adoçante. Tudo isso faz com que o cliente ele se sinta dentro de uma experiência diferente, né? E aí como é que tu passa isso para a tua equipe? Como é que tu coloca eles dentro desse contexto? Engraçado falar disso, porque muita gente às vezes se sente paralisado por não ter ferramentas ou dinheiro para investir em certas ferramentas, né? Só que você tem meios de fazer isso. Obviamente, no início você vai fazer isso de uma forma menos sofisticada. Perfeito. E depois, à medida que a empresa for crescendo, você consegue ir sofisticando a empresa. Vou dar um exemplo agora para vocês entenderem. Por exemplo, já no Le Romantique a gente trabalha com personalização capilar. Então, cada cliente tem sua fórmula, cada cliente tem ali no sistema. A gente hoje em dia tem um sistema que a gente consegue ali na aba de anamnese, que é essa avaliação mais detalhada que a gente faz de cada cliente. Legal. A gente consegue colocar lá todas as coisas relacionadas àquela pessoa especificamente. As características únicas dela, como é o cabelo dela, o que ela gosta, qual é a fórmula de cor específica para as características dela. Então, tudo é criado pensando em cada pessoa. Antigamente, quando foi no início, eu não tinha um sistema. Eu fazia o quê? Eu anotava. Eu tinha um caderninho com todas as minhas clientes, cada uma com a sua folhinha, com o seu nome, com as características do cabelo. Então, assim, eu não me deixei... inteligência artificial da época. Exato. Eu não me deixei me paralisar por eu não ter como investir num sistema sofisticado. Para fazer, eu já tinha ideia na minha cabeça, eu já sabia que tinha que fazer uma coisa diferente, porque naquela época sempre foi o atendimento assim, desde o início da empresa, a personalização é um ponto muito forte, a questão da saúde é outro ponto muito forte, é outro pilar muito forte da empresa, e a preocupação genuína mesmo com cada pessoa, sabe? E aí, você não tem ferramentas sofisticadas quando você está começando, você não tem como começar investindo muito alto, a não ser que você já tenha ali um capital, mas a gente está falando de empreendedorismo no Brasil, isso não é a realidade da maioria, né? A maioria são empreendedores que começam aos pouquinhos mesmo, como eu comecei. Sim. E aí você tem que trabalhar com o que você tem. Sim. E você não pode se paralisar porque você não tem. Ai, mas eu queria fazer tal coisa que o salão lá fez. Tem salões incríveis no mundo inteiro que a gente olha, meu sonho tem um salão assim, sabe? Mas se você não pode no momento, faz aquilo que está ao teu alcance.
se diferencia do jeito que você pode. E hoje tá muito mais difícil de você se diferenciar do que na época, mas tem como. Tem como você fazer diferente, Com porque certeza. nos salões de beleza, por exemplo, ainda é uma minoria que se preocupa com saúde, que se Sim. preocupa com personalização, porque dá trabalho fazer isso. Inclusive, eu estava pesquisando sobre atendimento e Customer Experience, que é essa experiência ao cliente. Sim. O país, nosso país, ainda é um dos piores países quando se fala de atendimento. E interessante te ouvir, porque tu disse que desde o início da tua jornada como empreendedora, tu já tinha essa visão de levar uma experiência, de Sim. levar um atendimento genuíno. E isso é algo muito valioso até para nossa audiência, porque as pessoas dizem assim, ó, não, eu só vou melhorar quando eu tiver com recurso financeiro, ou eu só vou melhorar se algum investidor chegar e me ajudar a melhorar. Sim. Sim, mas tu pode fazer algumas coisas, algumas inovações, talvez na forma de falar, colocando uma musiquinha no teu ambiente, colocando um perfumezinho, coisas tão sutis que fazem toda a diferença. Então isso aí para mim é muito importante. E desde o início tu teve essa sacada, muito pela tua referência da época, ou porque tu... Eu não tive referência na época, como eu tô te dizendo, eu tive pouquíssimas referências na época, mas eu sempre fui uma pessoa muito artista, né? Eu, na época do colégio, eu pintava camiseta de rock, porque Isso eu gosto com de 15 rock. anos, 14 anos. Antes disso, acho que desde os 11 anos eu fazia coisas assim, tipo, coisas artesanais mesmo. Eu gosto de muito de serviço artesanal. Tu sempre foi uma coisas pessoa criativa, né? Sempre tive essa veia criativa, é uma coisa que sempre, e até hoje pulsa dentro de mim, assim, tanto que eu, atualmente na empresa, meu principal ponto ali na empresa é ser a diretora criativa. Eu tô sempre criando técnicas novas, eu tô sempre inovando, viajo para fora para ver quais as tendências, então eu tô sempre buscando ali coisas novas para que a minha equipe consiga sempre estar ali acompanhando ou até na frente das tendências mundiais. Sim. Né? Imagina isso aqui em São Luís, né? Esse é um ponto também, André. Agora é interessante, só para reforçar, porque essa fala aí que tu acabou de colocar é importante, essas tendências mundiais, né, que muitas vezes o pessoal não tem essa percepção, é bom a gente trazer essa visão, né, de o pessoal entender que você não precisa ser alguém muito grande ou próspero para ter o acesso a esse tipo de coisa. Você pode Basta fazer a que sua versão. você seja antenado e realmente busque, né, ter esse tipo de contato. Isso, perfeito. E aí, quando tu fala em investimento, né? O pessoal fica esperando pro investidor e tudo. Mas eu vejo o pessoal pequeno começa a gerar movimentação financeira, o banco vem e diz assim, tal, tem uma linha de crédito aqui para ti. Aí o pessoal tem aquela mentalidade escassa, né? Tipo, não, eu não gosto de dever e tal, não sei o quê. E na verdade a gente precisa ser conhecido pelas instituições financeiras, né? Sim, a gente precisa tomar se crédito movimentar, com o banco, pro banco dizer assim, poxa, esse cara paga, essa moça aí, ela pegou dinheiro aqui, mas ela pagou tudo direitinho até o final. Então isso é uma prática que eu vejo, às vezes eu chego, eu fico passado assim, que o pessoal fica, não, eu não gosto de dever e tal. Eu digo, então tu nunca vai ficar rico. Aí diz, por quê? Sim, sim. Eu digo, porque quem é rico tem que dever, rapaz. Quem quer ficar rico tem que começar Você tem que apostar. Eu acredito assim, pela minha experiência, sabe, André? Eu não sou aquela pessoa que arrisca tão grande, assim, tão distante da minha perna. Eu consigo, logicamente, eu tenho uma relação muito boa com os bancos, porque, obviamente, eu já tirei ali, já tive financiamentos, empréstimos, enfim, em relação a crescimento da empresa, obviamente. Sim. Mas no começo eu tinha muita resistência, porque quando a gente está no começo, a gente não acredita tanto. Sim. A gente vai ali e como a gente começa a ver que está dando certo, aí que a gente toma fôlego e coragem para fazer isso. Então, eu precisei de um tempinho para poder pensar assim, como você está falando agora, mas não pensei assim desde o começo. E também me arrependo um pouco, porque se eu tivesse pensado assim desde o começo, talvez eu não tivesse demorado tanto tempo para crescer, sabe? Sim, mas eu, pelo menos, eu consegui construir uma base sólida. Sim. Ali foi um crescimento sólido. Foi no teu tempo, né? Foi no meu tempo, mas... Poderia ter Hoje em dia, a gente tem um ritmo diferente em relação à empresa, em relação ao mercado, em relação ao que o consumidor quer. É tudo muito mais dinâmico, é tudo muito mais rápido. As pessoas querem tudo muito para ontem, sabe? Sim, sim. Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente tem um cenário totalmente diferente aí em todo o mercado. Que é das pessoas terem o mundo na palma da mão aqui. Elas querem resolver tudo por aqui, rápido e para ontem. E elas querem a menor burocracia possível para fazer as coisas. Então, pra gente, como empreendedor, isso também é muito novo, porque a gente tem que, de certa forma, é como se a gente tivesse que facilitar ao máximo
essa vida desse consumidor, desse cliente. E outra, sair de casa se tornou um evento. Você não sai mais de casa assim por qualquer coisa. Tudo que você puder resolver com o celular, você quer resolver com o celular. Então, se para você tirar a pessoa da casa dela para ir no seu espaço, hoje em dia, você tem que trazer uma experiência, né? Para ser muito importante, muito bom para a pessoa estar ali. A minha pergunta para ti, o que foi mais desafiador nesse conjunto empresa que tu teve que aprender para desenvolver? Nós temos 4 perfis: dominante, influente, conforme e estável. Tem pessoas que são muito habilidosas com a influência, de ser artista, de falar bem. Outras já têm uma dificuldade em processos. Outras têm dificuldade em liderar pessoas. Quando a gente inicia uma empresa, a gente tem que entender que existem diversas áreas, né? Sim, sim. Qual foi a parte da empresa em si que mais foi desafiador para você? Olha, eu acho que é quase unânime entre todos os empreendedores. Eu não preciso nem falar, vocês já sabem, né? Gestão de pessoas é uma coisa muito complexa. É onde dói mais. É porque o que acontece? Você... Tem dia que dá vontade de fechar a empresa. Tem. Só por causa do povo. Tem dia né? que dá vontade de sair correndo. Você é o Tem. unânime, né, André? Quem falar que não tem, tá mentindo. Porque até quem ama muito o que faz, tem dia que passa achei que era por só a situação... gente. Tem dia que passa por situação assim, que fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus do céu. Então, assim, Cara, é a tem, mesma dor, todo mundo tem esse calcanhar de Aquiles. Por que acontece? Principalmente quem trabalha com serviços, como é o caso da área da beleza. A gente tem 2 pontas, a gente tem o profissional, né, que trabalha pra gente, eles não são... Salão de beleza, clínica de estética, eles são regidos pela lei parceiro salão. Sim. Então, é uma lei Isso onde é um grande eles são nossos desafio. sócios. Eles Isso são é um nossos grande sócios. desafio para você implementar uma Sim. cultura dentro de um ambiente corporativo. Isso, porque você tem essa questão. E assim, né? E existe uma dualidade aí. Porque ao mesmo tempo que eles se acham dono do próprio nariz, eles querem ter os direitos como funcionário da empresa. Pois é, então isso que tem que ser muito bem conversado com a equipe e explicado a diferença, porque ele também tem que se ver como empreendedor. Isso. E o empreendedor está no risco também. Sim. Ele tem que entender que se ele não veste a camisa da empresa ali e a empresa falir, o que vai acontecer? Ele vai para Mas tu sabe o que eu vejo assim? Eu vejo que tem uma disputa muito acirrada na profissão aí, no mercado de vocês. Tem. Eu vejo até que tem às vezes umas coisas assim meio que surreal, tipo cabeleireiro pedindo 50, 60 mil para poder luva, ir para outro salão, tipo... Virou um negócio muito assim, sabe? O que eu estava falando em relação ao serviço. A gente tem 2 pontas, que é o profissional e o cliente. Então, nós temos ali 2 pontas que a gente tem que estar trabalhando muito em cima da gestão. É a gestão do cliente e a gestão do cabeleireiro. Né? Da pessoa que é nossa sócia ali também. Porque são ali, geralmente, entre 30% a 40% do nosso faturamento vai todo já direto para o profissional. Sim. Então, quando a gente fala disso, de pessoas, de gerir pessoas... É importante que você esteja o tempo todo medindo a satisfação dos dois. Porque você também não consegue fazer um serviço de qualidade se a sua equipe não compra o seu negócio, sabe? E aí eu entendi a longo prazo, gente, que uma coisa que é importante é você estar com pessoas que acreditam naquilo que a sua empresa faz e que você defende. Não adianta eu colocar um monte de gente para trabalhar comigo que pensa diferente, porque cada um vai remar para um lado e isso vai atrasar a gente. É isso que eu vejo, assim, eu penso muito dessa forma, assim, né? O Gustavo aí que conhece internamente minhas empresas, ele sabe o movimento que eu faço justamente para o pessoal entender isso. Eu falo muito pro pessoal, digo, galera, eu quero que vocês ganhem muito dinheiro, mas para vocês ganhar dinheiro, vocês têm que estar comprados com o projeto, vocês têm que enxergar o projeto. Porque o projeto, para qualquer empresa, ele é um projeto colossal. O que vai diferenciar é quem está liderando o crescimento desse projeto. Então, muitas vezes o projeto não cresce, por quê? Porque a mentalidade do dono, ela não está preparada para aquele grande projeto. Porque todo projeto, ele nasce pequeno, mas ele tem um potencial de ser muito grande. Sim, né? sim. Tipo, como se tu mais falou. Pessoas comprarem o projeto, lá atrás, né? quando tu falaste, né? A profissão de cabeleireiro lá atrás era de quem não tinha dado certo na vida. Mas eu digo assim, que até o pipoqueiro ele pode ser um grande empresário. Hoje entendeu? em dia, a gente tem, até com as redes sociais, as redes sociais deram vazão ali a pequenos empreendedores
terem ali uma subida mais rápida, né, também, exato. porque hoje você sendo visualizado, você sendo mais visto na rede social, às vezes você tem um negócio pequeno ali, É uma do ferramenta físico, poderosa. mas você vende muito no online. Então, assim, tem perfeito. muito espaço para você fazer muita coisa diferente, para você seguir vários caminhos, É dependendo porque a do que gente você quer. saiu de uma projeção aritmética para uma projeção geométrica, né? Sim. A internet, ela faz isso, porque você tem como escalar muita coisa. Por exemplo, eu sou cabeleireira. Você pode ser a cabeleireira, mas você também pode ser a educadora de cabeleireiros. Sim. E isso pode trazer o teu negócio de um status que, sei lá, às vezes fatura 100, 150, 200 mil, para um status de, eu potencializei isso, hoje eu faturo 400, 500 mil no mês. Então, São muitas vertentes, né? existe um potencial muito grande de alavancar as coisas. Né? Perfeito. Verdade. É só mexer nas engrenagens da forma correta. E André, o ótimo é inimigo do bom. Muitas empresas no início da carreira estão com aquela vontade de crescer, com sangue nos olhos, com aquela ambição de acordar cedo, dormir tarde. Qual estágio hoje sua empresa se encontra com aquele sangue nos olhos desde o início? Onde você quer chegar? Me fala um pouquinho agora sobre sua ambição, quais são os seus projetos para o Vamos lá. futuro. A gente, nesse momento atual, a gente está com várias mudanças secretas. Pô, aí, mudanças Secretas, hein, galera? spoiler, acontecendo. Então, Eita, esse momento é de rapaz. muita mudança boa. Esse ano de 2025, finalmente a gente vai conseguir botar um grande projeto, que a gente tava ali desde Show. antes da pandemia. E bem na pandemia, quando a gente tava dando os primeiros passos para ir para essa mudança de cenário, né, para dar essa virada de chave, aí a gente teve que, né, durante esse cenário da pandemia, a gente teve que dar ali alguns passos para trás, esperar o momento certo, e o momento certo finalmente chegou, 2025. Esperamos aí um tempinho. Aquilo que eu estava falando, a gente tem que saber o momento também, né? Empreender também é isso. Você tem que ter esse feeling de, ok, é agora, não vamos segurar, vamos dar um passinho para trás para conseguir dar mais passos para frente, e às vezes você precisa disso. Então, finalmente, esse ano a gente vai ter algumas mudanças muito legais, e a gente acompanha as redes sociais, o Le Romantique, as minhas, que a gente vai ali falando, vamos dar o spoiler aqui, que vão ter coisas diferentes. Eu já tô curioso pra posso saber, falar, hein, não galera? posso falar o quê, não posso falar o que exatamente, mas vai ser muito bom, vai ser muito legal. Show de bola. E essa novidade aí é pras loiras, ruivas, morenas? Olha, essa novidade, na verdade, aí tá querendo me Aí, arrancar ó, mais tá informação, querendo né, falar André? muito Não, detalhes. eu já ia, Assim não pode. Não pode. Não é especificamente para um público nicho só, mas na verdade para todo mundo que ama a nossa marca, que ama o Le Show de Romantique, que acompanha, que é cliente fiel há anos, que a gente tem ali um índice de fidelização muito grande com os nossos clientes, Legal. né? Então, é uma coisa que a gente preza muito. Não adianta você atender 1000 pessoas, Sim. você atender ali muita gente ali num mês e sair todo mundo satisfeito. Então, a gente foca em qualidade, não em quantidade. Sim. Não é o nosso objetivo. E Paulo, eu percebo que tu fala com muito carinho da marca, né? Sim, é meu E- filho. e a Aquilo que eu falei, gente- meu filho. E hoje a gente tem várias imersões, vários conteúdos que falam muito bem sobre isso, sobre o brand, né, da marca, que quanto mais a sua marca cresce, mais valor você transmite para o Sim. seu cliente. E tem várias formas de nós enaltecermos a nossa marca, seja através de eventos, seja através de uma divulgação na internet, de um outdoor, de algumas ações. Eu acompanho o Caíto Maia da Chili Beans, e ele fala muito que ele faz eventos que ele gasta muito dinheiro, mas o intuito ali não é nem vender em si o produto, é só fortalecer a marca. Fortalecimento de marca. Exemplo, ele todo ano ele tem um navio do O Cruzeiro. Sim, eu que fiz já ele- numa palestra do Caíto. E isso aí eu achei bem interessante. Então, assim, minha pergunta: quais são as ações que você tem feito ao longo desses anos para fortalecer a sua marca no mercado? São muitas ações, mas eu posso citar algumas coisas que são bem pontuais ali. Primeiro, eu fui de contra total a tendência do mercado da beleza, que é colocar o nome na fachada. Eu tinha meu nome na fachada, o nome do espaço inicialmente era Estúdio Paulo Guimarães, tá? Então, quando o negócio estava assim bombando, assim mesmo, começou a bombar, eu decidi mudar o nome do negócio. Aí me chamaram de doida. Isso Falaram, que você é ano? louca? O que você vai fazer? Porque todo cabeleireiro sonha em ter o nome na fachada e tudo. Eu falei, mas o meu nome na fachada não representa a minha equipe.
Perfeito. Não sou só eu que estou cuidando das pessoas, eu tenho uma equipe comigo agora, eu tenho que pensar na minha equipe também. E outra, como é que se eu sempre for atrelada Legal ao essa negócio, mensagem. como é que eu vou sair do negócio em algum momento? Perfeito. Porque eu tinha já a intenção, né? Eu já pensei, eu Queria não vou... valorizar, até para futuramente ter um Não, e valor outra, eu extra. precisava de uma marca que tivesse uma possibilidade de fazer um branding forte. Como é que eu vou fazer um branding só em cima do meu nome? Porque, na verdade, quando é no nome da pessoa é o personal brand. Isso, Mas quando fortalece isso. a tua empresa é o brand. Então, Exato. é outro sentido, né? São Tu pode depois... É possível fortalecer Entendeu? o branding quando você tem um nome? A gente tem vários Ajuda. empreendimentos famosos aí de cabelo que a gente Aqui, tem ó, isso, top, né? ó. Que a gente tem aí. Então ele é todo francês, né? Então, eu já ia tocar nesse ponto, assim. Exatamente. Que O eu novo vejo que a nome- marca tem uma pegada muito Romântica. afrancesada. O né? nome é o romântico, Porque não é, a né? Paula é uma pessoa romântica? Então, engraçado você falar isso, porque o mais engraçado é que eu gosto muito dessa pegada romântica, eu sempre curti muito, e eu sinto que é uma coisa muito feminina, Sim. que traz ali, né, as nossas tipo cores, o assim- rosa, o preto que traz o luxo, o rosa que traz o feminino delicado. Eu, quando olho pra ler Romantique, assim, pra marca, eu lembro muito do Emily em Paris, né? Exato, Tipo, exato. A gente tem playlists francesas, massa. né? A Edith gente Piaf. tem o cheiro dos legal. cosméticos. A gente tem uma linha própria de Cara, isso é cosméticos top, veganos. Show de bola. Essa linha, eu sou Essa questão do vegano tá muito em alta, né? No mercado da... É super legal falar disso. A nossa linha já existe há 4 anos. Nossa linha cosmética. 5 anos já, fez 5 anos agora, né? Então, nossa linha cosmética, eu sou vegana, tá? Então, e eu já tinha a linha de cosméticos antes de me tornar vegana mesmo. Sim. Massa, cara. E o que aconteceu aí? Eu sempre busquei algo mais saudável. A nossa marca, eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo que é porque eu não sou sozinha na empresa. Sim. Eu tô falando ali pelas minhas clientes, eu tô falando pela minha equipe. Então, a nossa marca é uma marca que se preocupa genuinamente com coisas que vão além do cabelo. Não é Sim. só a saúde, né? Não é só a saúde do cabelo, a beleza do cabelo. É um conjunto. E tá tudo interligado, Tá saúde. tudo interligado, né? A autoestima, ela não vem só da Cara, parte que assunto externa. bom, viu? Que assunto Ela legal. vem de um todo. E aí a gente entra a gente estava conversando antes de tudo aqui, né? Sobre a viagem para a Índia e tudo. Eu acho que a gente Sim. já pode entrar nesse assunto daqui a pouquinho, porque ele é muito interessante. Sim. Que é muito importante nós, Muito como legal. mulheres, nós nos entendermos como um conjunto de coisas, né? Sim. Um conjunto de autoestima. Sentimentos, sensações, experiências. Meu né? amigo, você ser mulher é uma coisa que é complexa, mas é Sim. tão gostoso, sabe? Sim. Porque a gente tem uma vertente muito ampla de coisas que a gente passa, de momentos que a gente passa na nossa vida, de sentimentos que a gente vivencia, né? Ser mãe, ser esposa, você ter ali, passar as nossas mudanças hormonais, mexem ali com o nosso cabelo, mexem com a nossa pele. A gente tem todo o tempo essa transformação Sim. acontecendo na nossa vida, externa e interna. É verdade. E assim, eu vejo, né, que os salões hoje eles estão investindo muito na parte também do skincare, do spa, justamente porque hoje essa questão que tu acabou de tocar é uma questão muito viva, que as pessoas elas estão perdendo a saúde mental por conta do estresse do dia a dia, e esses são os pequenos momentos onde você realmente cuida, né, daquela pressão que você sente. É como se você estivesse ali Relaxando. externamente sentindo uma reenergização interna por conta de um cuidado ali que você está recebendo. Essa é uma né? tendência, né, André? Sim. Wellness é uma tendência, é uma das tendências Eu fortes. gosto dessa palavra, É. wellness. Tu acredita que eu já Bem-estar, quis né? até colocar uma empresa com esse nome? É. Wellness. É uma das tendências para a área da beleza. Sim. Eu acho que não só para a área da beleza, mas para vários outros setores também. Sim. Mas as pessoas, elas querem esse bem-estar, porque tá todo Sim. mundo muito estressado. É. Essa é a verdade. Principalmente depois da pandemia, a gente tá lidando muito com a ansiedade o tempo todo. A gente quer tudo para ontem. Então, são muitas coisas ali que quando a pessoa quando ela sai da casa dela, que ela quer ir para um local, ela quer relaxar. Ela não quer ficar ali, sabe? E tu acredita que eu vejo que isso aí é uma coisa forte em vários segmentos? Sim. Porque, por exemplo, hoje a construção civil, o pessoal não quer comprar mais casa assim de qualquer... Não, o pessoal quer aquele ambiente verde, o pessoal quer aquele ambiente ali da churrasqueira gourmet. Para receber os amigos, Tipo, né? já tem aquele conceito de saúde mental, né? De lazer e etc. Na verdade, a sociedade tá doente, né?
Até mesmo o Senado Federal fez uma pesquisa que de cada 10 pessoas, uma está com ansiedade ou com depressão. E até no início da tua fala, tu falou que um dos propósitos é você tratar as pessoas, cuidar das pessoas. E tu falou também sobre autoestima. Sim. Hoje a gente percebe que até mesmo os empresários que não têm autoestima, eles acabam tendo um ponto muito negativo na empresa. Até nós brincamos que não existe CNPJ forte guiado por um CPF fraco. Exato. E quando a gente entrevistou... Todo episódio ele fala essa frase. Quando nós entrevistamos uma psiquiatra aqui, eu achei que ela iria falar sobre medicações, mas eu achei incrível que ela falou sobre alimentação. Sim. Alimentação é fundamental. E aí até queria fazer agora aqui um alimentação link. e treino, ela Isso. falou muito, né? Eu queria fazer aqui agora um link com isso, porque quando você falou do seu estilo de vida, é um assunto que eu gosto muito, que é o lifestyle. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre o teu lifestyle, um pouco sobre o teu estilo de vida, Com a tua certeza. alimentação, os teus treinos. O veganismo, pra mim, é uma coisa muito forte e é uma coisa que eu abracei no meu negócio, porque não é porque seja tendência, é porque faz bem, sabe? Mas Você tu é ter- aquela vegana que não come nem ovo. O veganismo ou vegetarianismo estrito não tem nada de origem animal na alimentação. Nem ovo, nem queijo, nem leite, nada. Né? O vegetarianismo é que tem ali a presença, às vezes, de leite, Cara, de como queijo. é que tu conseguiu? Não é questão de... Não é... Todo mundo pergunta isso, meu Deus, como é que tu consegue? Quando você entende que o prazer na alimentação, ele não tá só em você comer carne... O veganismo, ele trabalha muito esse mix de sabores, de temperos, Sim. sabe? De você ter conhecimento. Você acaba tendo que meio que estudar. Você vai fazer uma Sim. lição, porque você aprendeu a sua vida toda a Você vai fazer ter de um que jeito. buscar sabores, na verdade. E né? você vai fazer de... Eu não gostava de cozinhar, não suportava ir pra cozinha. Hoje em dia eu cozinho assim, me sentindo tão feliz. Eu gosto de cozinhar pros meus amigos, de apresentar pra eles. Toda vez que eles comem o que eu preparo, eu falo assim, meu Deus, mas isso aqui é muito bom. Eu pensava que comida vegana era ruim. Porque tem esse estereótipo de comida saudável tem que ser uma comida sem graça. Conseguiu e não tirar é. o açúcar? Consegui. Eu quase não consumo Esse- açúcar. Frutose, né? Que é Esse açúcar foi um das desafio, Foi um frutas. desafio que eu tive recentemente Aham. e eu também gosto muito dessa vibe, né? De se alimentar bem. Sim. Vou tirando aos poucos alguns alimentos que, tipo, o refrigerante já tá com 7 anos, açúcar tá com 2 meses. Sim. E assim, eu vejo que às vezes a gente tá com um planejamento estratégico para a empresa. Eu quero que minha empresa daqui a tantos anos possa me render tantos por cento, tantos mil. E a gente não Mas tem pra você gente. não se cuida e quando chega nesse dia, você vai entregar na mão de outra pessoa. Principalmente quando você é empreendedor, muitas vezes você acha que você só tem que trabalhar e esquece de você mesmo. Sim, eu fiz sim. isso, gente. Eu Isso trabalhava é muito 12 horas sério. por dia em pé. Eu Sabe? sou um cara meio workaholic, né? Eu sou Mas já começou a mudar. da geração Eu antiga. Eu Começou a sei mudar. exatamente o que é Mais ou isso, menos. porque eu era, tá? E eu Quando foi preciso esse dar dia meu- desse start? Pois é, eu preciso dar meu depoimento porque o primeiro start foi minha cirurgia de coluna que eu tive que fazer em 2020. Eu sentia muita dores na minha coluna, porque eu trabalhava muito em pé o dia inteiro, e aí eu já tinha tendência, né, predisposição genética para ter problema na lombar. Sim. E foi quando eu tive que sair do operacional por completo. Então, da noite pro dia, sorte que eu sempre tive uma equipe desde o começo que estava comigo ali. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há muito tempo, que são muito boas, e que eu treinei do zero, que são pessoas super competentes. E da noite pro... Eu não conseguia nem andar direito, pra vocês terem uma ideia, né? Foi uma coisa assim. E eu fui empurrando com a barriga durante muito tempo. Eu simplesmente falei, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Ai, não, eu tenho que atender cliente, porque senão minha empresa não fatura, porque não sei... Eu me via como se eu fosse a empresa. Eu não tinha essa separação de pessoa, Paula... empresa, eu não tinha, pra mim era tudo junto, pra mim eu era o meu trabalho. E quando você se enxerga como se você fosse seu trabalho, obviamente você vai querer dar 100, 200, 300% ali. Só que você esquece que você tem que ali cuidar de você também, em algum momento a conta chega. E aí é importante que você entenda que se você não tiver tempo pra você cuidar de você, em algum momento Vai estourar você vai parar a força. a força. E aí, se você não entender que você fazendo um pouquinho de cada vez, você vai se preparando para ter essa continuidade, Sim. sabe? Então, eu tive que fazer essa parada obrigatória. Fiquei 2 anos sem nada de atendimento. E a minha equipe acabou assumindo por completo e eu fiquei só no administrativo. Mas tudo vem com uma coisa boa e uma coisa ruim, né? O ruim é que eu acabei saindo do operacional, a coisa boa foi que eu tive mais tempo para olhar a empresa com outros olhos. Então, fui buscar mais formação em gestão, fui buscar
deslanchar essa parte ali dos cosméticos, né? Porque eu não falei, mas depois que eu terminei a biologia, que eu fui ali me aprofundar na parte dos cursos para cabelo, passei anos fazendo cursos técnicos para cabelo, os melhores cursos aí que você conhece, com os melhores profissionais do Brasil. Então eu criei minhas técnicas ali, eu falo que a gente é uma coxa de retalhos, né? A gente faz o curso aqui, faz o curso ali, a gente vai montando ali o nosso sistema, o nosso atendimento, o nosso jeito, a nossa técnica. E aí você a sua técnica se torna única, porque ninguém vai ter exatamente as mesmas experiências e a mesma visão que você. Perfeito. Então você vai montar as suas características. E aí eu fui montando minhas técnicas, fui criando e fui passando adiante para minha equipe, que foi atendendo da mesma forma. Então, com isso, eu consegui fazer coisas únicas que não tinham. Em 2009, a gente já fazia mecha sem descolorir, a gente já fazia ruivo sem descolorir, já fazia cores personalizadas, coisa que ninguém fazia ainda. Sim. Hoje, já tem gente que faz, mas ainda é uma coisa muito limitada. Mas a gente já estava ali em 2009 fazendo. Sabe, 2009 para 2013, todas essas técnicas que existem hoje, que as pessoas falam hoje, eu já tinha criado, eu já fazia. Sim. Aqui em São Luís, que as pessoas não... Querendo ou não, o Nordeste ele ainda é muito visto de uma forma ruim, nesse sentido, só os melhores profissionais estão em São Paulo, estão no Sul, e não é verdade, a gente tem pessoas super competentes no Nordeste também, sabe? Então, eu viajo o mundo inteiro, André, Gustavo, eu viajo o mundo inteiro, eu viajo o Brasil inteiro. Não é porque é minha empresa, mas tem muitas coisas que eu não consigo em nenhum outro local. Sim. Que eu não tenho, não vejo as mesmas técnicas, não vejo a mesma competência. Eu sinto que falta muito ainda, sabe? Sim. Tem profissionais ótimos, excelentes. Mas também falta muito ouvir a cliente. É verdade. Sabe? E assim, tu tocou num ponto aí, né? Tu falaste da questão de tu viajar o mundo inteiro, né? Que eu acho muito legal, e um dos pontos que eu achei interessante do teu Instagram foi ver que tu já fez algumas viagens de conexão espiritual e tudo. Show de bola. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Até Exato. porque depois... Foi a segunda virada. Até porque depois que tu contar, eu tenho uma coisa pra te contar, mas... Vamos. Então... Uma loucura boa. A segunda virada, a primeira virada foi a questão da coluna, e a segunda virada foi justamente um momento muito difícil que eu passei na minha vida pessoal. Uhum. E eu tava passando por esse momento que eu não sabia como lidar. Uhum. E eu tava num momento da minha carreira muito bom, mas eu tava muito infeliz na minha vida pessoal. E eu comecei a me questionar muito sobre muitas coisas, para onde a minha vida estava indo, sabe? As minhas escolhas, o que eu tinha feito da minha vida em relação... É como se a minha vida pessoal tivesse ficado de lado. Uhum. E acabei fazendo escolhas na minha vida muito no automático, sabe? Então eu senti tu dizia assim, eu sou bem-sucedida, hoje eu tenho uma segurança financeira, mas eu olho para minha vida e não... É porque as pessoas esperam de ti uma coisa. Sim. Socialmente falando, nós temos papéis sociais. De mulheres, o que esperam das mulheres? Que a gente case, que a gente tenha filho, que a gente seja bem-sucedida no trabalho, sim, que a gente seja uma boa esposa, uma boa mãe, que a gente tenha tudo traçado ali como o tradicional manda. E aí eu comecei a ir por esse rumo, só que eu estava infeliz. Eu comecei a ver, né? Aí eu casei, e aí eu comecei a ver que aquilo ali não estava sendo aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu queria. E eu comecei a passar por momentos muito difíceis dentro do meu casamento, né? Coisas relacionadas ao meu parceiro, e eu comecei a sofrer muito dentro da parte pessoal. E eu tava num grande momento da minha vida profissional. E eu, inclusive, tava num momento muito bom também. Meu cabelo tava bonito, minha pele tava bonita. E eu comecei a me questionar, poxa, eu tenho tudo. Por que eu não tô feliz? Por que as coisas comigo estão acontecendo dessa forma? Por quê? Eu comecei a me questionar de várias coisas. E foi aí que eu pensei, eu não vou conseguir ficar dentro dessa situação. Eu preciso tomar uma atitude. E eu não tava sentindo que só você ter o externo estava sendo suficiente, sabe? E aí eu falei, eu preciso de algo mais, eu preciso buscar algo que me dê força interna também. Uhum. E aí foi quando eu comecei a me espiritualizar mais. Eu fui pra Índia, fiz um retiro espiritual lá, fiquei lá nesse templo, que é um templo budista. Eu fiquei numa cidade que chama Rishikesh. E para mim foi uma experiência incrível, foi a minha primeira conexão. Eu já tinha tentado meditar antes, já tinha tentado fazer yoga, já tinha tentado fazer várias coisas, mas eu não tinha conseguido. Então é como se eu precisasse sair um pouquinho daquela vida, daquela rotina, daquela coisa no automático que a gente fica. Porque
Porque a gente entra muito fácil no automático. Sim. De fazer aquilo, todo dia fazer a mesma coisa, fazer tudo do mesmo jeito, deixando tudo que a gente precisa pra gente mesmo ficar bem, deixando mais pra frente. Não, depois eu faço isso, não, vamos... Não, mas as pessoas precisam de mim, minha empresa precisa de mim, e a gente vai se colocando em segundo lugar sempre. Essa viagem foi de quanto tempo, Paula? Eu fiquei lá 15 dias, nesse templo, né? Então eu fiquei lá. Meditando. 15 dias meditando. São várias atividades, né? Então você tem a meditação, você tem a yoga, você tem os momentos, porque lá tem uma rotina, tu segue uma rotina bem, né? A gente acorda 4:30 da manhã, aí a gente faz ali o estudo, a gente faz a meditação, a oração, aí depois a gente vai para as aulas teóricas, Legal. e aí a gente começa as aulas teóricas de respiração, que é o breathwork, a gente faz as aulas teóricas de yoga, aí depois a gente vai começar as aulas práticas, aí tem o momento da biblioteca, de você ficar lá, e aí tem os momentos do dia. Aí a comida era vegana, então pra mim foi a primeira vez que eu consegui realmente ver, caramba, mas eu contato, consigo. Eu já tinha tido contato, eu passei 10 anos sem comer carne vermelha, Foi? mas aí eu voltei depois. E aí o que aconteceu? Eu vi lá que era possível, e a comida deliciosa, eu Sim. falei, eu me senti tão bem. E aí, nesse meio tempo, eu tinha sido diagnosticada com lipedema, que é uma doença inflamatória. Então, a alimentação anti-inflamatória, que é a alimentação vegana, pra mim, nossa, melhorou minha vida, assim, 100% de verdade. Porque eu comecei a sentir uma resposta do meu corpo que eu nunca senti com nada na minha vida, sabe? Nem com atividade física. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas eu não sentia resposta. A alimentação, ela é base pra muita coisa. Com certeza. Inclusive, quando tu fala dessa comida vegana, tem até um exemplo bíblico que é o de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam na Babilônia e eles simplesmente fazem um jejum, salvo engano, foi de 21 dias, onde eles comeram comidas veganas. E no término desse período, eles estavam mais inteligentes e mais fortes do que os demais judeus que estavam na Babilônia. Então, quando se trata dessa alimentação, de fato ela melhora tanto na parte espiritual quanto na parte emocional, melhora tudo. É algo que... É porque ela desinflama o corpo da gente. muito Exatamente. A desinflamação é a principal questão do veganismo que você nota em relação ao físico, em relação à mente, você fica com a mente mais aguçada. Mas muita uma coisa dúvida boa. assim que eu tenho, legal. né? Uma dúvida assim que eu tenho, assim. Nesse processo de meditação, tu conseguiu em algum momento algum transe, né? Eles falam muito do nirvana, né? Tipo, tu conseguiu atingir esse estágio do nirvana, de se conectar realmente com esse mundo espiritual. Eu tive muitas experiências com a meditação. Eu tive algumas experiências bem profundas. Mas, assim, é porque o budismo, ele tem as nomenclaturas, né? Sim. O nirvana é uma nomenclatura budista. Sim. Então, para você ascender ao nirvana é uma coisa, assim, quase sobre-humana, né? Sim. Então, eu falo assim, a meditação, ela não muita gente tem esse bloqueio, porque acha que meditar é uma coisa muito difícil, exatamente por essas questões aí, de achar que é uma coisa lá que você tem que chegar no ápice e tem que assim, praticamente sair do corpo, né? Mas não é isso. A meditação, na verdade, é você silenciar ali os teus pensamentos de uma forma... É uma coisa muito difícil. Na verdade, não é nem você silenciar, eu até me expressei errado. É você espaçar Sim. os seus pensamentos de uma forma que você tenha paz entre eles. Então, quando você começa a meditar, é muito difícil, porque os seus pensamentos estão ali jorrando, né? E... Eu gosto desse assunto porque fala de respiração e a respiração, só uma dúvida, é pelo diafragma, acerta, no caso. Você se respira pelo nariz. Porque eu Você conheci usa um amigo isso. meu que também faz meditação, tem essa mesma vibe, e inclusive de Tutóia, e ele me fala muito sobre isso. A gente conversou uma vez, né? Ele é dessa vibe de ir pra praia e tal. E ele fala, Gustavo, tu não tem noção de como a respiração pode mudar toda a nossa vida. E aí ele me deu algumas dicas, ele falava de uma respiração que você... Aí fica... eu achei Tem vários trabalhos de né? respiração. Na Eu verdade, achei muito massa. a respiração, Gustavo, ela passa a mensagem para o teu cérebro do que está acontecendo com você. Se você está ansioso, você vai respirar de uma forma mais rápida, e aí o teu cérebro vai entender ali que você está numa situação de luta, né? Aquela questão de luta, fuga, né? Então, você com a sua respiração, você prepara o teu corpo para a situação que está acontecendo ali. Quando você está respirando no automático que você não se percebe, às vezes você nem respira direito, que era o meu caso, eu nem respirava direito. Eu descobri que eu não sabia respirar. E aí eu fui aprendendo. E as técnicas, tem várias, o diafragma, tem formas de você respirar. Quando você quer dar mais energia para o seu corpo, tem forma de você respirar para você se acalmar, para você conseguir dormir mais rápido. Então,
A ciência da respiração é muito vasta, né? Eu participo de um grupo de meditação também, né? A gente medita toda quarta-feira. Sendo que o nosso trabalho ele é todo feito em cima dos raios, né? Eu não sei se no budismo eles usam muito essa questão dos guardiões dos raios, né? Da fraternidade branca e tudo. A gente, parte da respiração, eu já fiz vários breathworks, né? Que é esse trabalho de respiração, então tem várias vertentes, mas as principais, assim, é uma conexão mais consigo mesmo, entende? É de você aprender a você olhar para você mesmo e sentir, você fazer o mindfulness, que é aquela presença, de você estar presente ali no lugar, sentindo o seu pé tocando o chão, sentindo as sensações que você está tendo ali no seu corpo. Uma coisa que eu aprendi a fazer, por exemplo, hoje quando eu tenho uma raiva, eu sinto a raiva vindo no meu corpo, o que ela está causando no meu corpo. E aí eu consigo observar, e aí eu já consigo, peraí, deixa eu usar a respiração pra me acalmar. Mas, por exemplo, tu teve alguma experiência, por exemplo, de ver alguma coisa? Porque, já tive. Porque, por exemplo, quando eu tô meditando, muitas vezes eu vejo o sétimo raio, que é o raio violeta, né? Eu vejo muito espiral. Azul, eu vejo muito alguns pontos de luz, mas não é uma coisa que... Sabe o que é legal? É você não ir na expectativa de você vai meditar e que você vai ver alguma coisa, que você vai sentir alguma coisa, porque senão você fica ansioso também. Porque você pode acontecer de você atingir isso, ou pode acontecer porque a gente tem variações durante o nosso dia. Tem dia que a gente tá mais agitado, tem dia que a gente tá mais tranquilo, tem dia... Então a gente varia muito, né? Nós, como seres humanos, nós temos variações de humor, principalmente nós mulheres, que é uma variação de hormônio ali o mês inteiro, meu amigo. Tem dia que a gente quer matar tem dia que a gente tá super romântica, boazinha, tranquila, mas assim... Então se a gente criar a expectativa que tem que ser de um certo jeito... Aí isso aí também já gera ansiedade, sabe? É muito pra você receber aquilo que tá vindo pra ti. Tu nunca foi abduzida, não, né? Não, nunca fui abduzida. Eu gosto muito desse tema, né? Dos extraterrestres, eu leio muito a respeito, né? Sim. E geralmente as pessoas, quando vão ter algum tipo de contato com outras civilizações e etc., geralmente elas se preparam para esse momento, né? E uma das preparações é o jejum. Né, porque eles não conseguem se aproximar da gente por conta do cheiro. Como a gente se alimenta de animais, né, o cheiro da gente incomoda eles. Ai, meu Deus, eles. Então vão me sequestrar já, então, vão me abduzir, porque já tem 2 anos que eu sou vegana. Por isso eu tô perguntando se já te abduziram. Eu confesso que eu sou leiga nesse assunto, é uma coisa que eu não estudo. Sim. Eu vou muito para esse autoconhecimento, sabe? As minhas experiências têm sido muito nisso. E de como eu posso me conectar com o todo, porque querendo ou não, é como se todos nós fazemos parte de uma mesma coisa, todos nós somos feitos de energia. Inclusive, esse assunto aí eu achei tão interessante que, quando o André fala de jejum, por exemplo, Jesus, ele jejuou 40 dias, 40 noites, né, tá lá na palavra, e ele acessou os céus de uma forma diferente após esse jejum. Né? E assim, eu também já tive essas experiências de jejum, inclusive é um tema que eu também gosto muito. Porque o jejum ele te deixa mais sensível no mundo espiritual. Sim. E até a gente conversa muito sobre isso, eu e o André, que André ele tem mais percepção espiritual do que eu, ele consegue sentir mais o mundo espiritual do que eu. E é tão interessante porque o mundo espiritual ele consegue te avisar coisas, te antecipar coisas que podem acontecer e te livrar de algumas situações difíceis. Teve situações que a gente estava conectando com algumas pessoas que queriam andar conosco. André disse assim, isso aí esse dia me marcou, Gustavo, aquela pessoa... não é legal. Intuição a gente... E eu acho isso massa demais, porque eu particularmente não tenho tanta apuração como ele tem. Então, eu tenho muita intuição. Eu acho muito massa. Essa percepção diferenciada. É porque assim, eu acho que quando a gente está conectado com o mundo espiritual, a gente consegue sentir a evolução das pessoas. E aí eu não sei se todas as pessoas percebem, né? Acho que cada um é diferente nesse sentido, mas a minha percepção... eu consigo meio que ler a pessoa, né? Legal. Não só ler a pessoa, mas também saber quais são os problemas, as dificuldades que aquela pessoa está passando e etc. Então, quando uma pessoa ela não é muito confiável, eu consigo perceber logo de cara que aquela pessoa ela tem algumas tendências que não são muito legais e aí eu prefiro não me conectar, entendeu? É bom quando a gente se vulnerabiliza. Eu acho que quando a gente começa a ter mais contato com a gente mesmo e com o mundo espiritual, com uma questão eu não falo nem de
religiosidade especificamente, mas eu falo Perfeito, sim. da espiritualidade mesmo. Ou Sim, seja, isso independente da religião, você ter algo maior com o que você se Com conecta, certeza. independente do nome, sabe? Quando você não tá olhando só pro seu umbigo, essa é a verdade. Porque quando a gente tá focado só Se na esvaziar gente. de nós mesmos. Quando a Isso é gente tá legal. focado só na gente, é como se não tivesse algo maior pra gente, uma missão, algo que você faz pelo outro, não só por você, É porque, na sabe? verdade, quando a gente está nesse estágio, assim, o que eu vejo? A gente ainda está na infantilidade Uhum, da nossa sabedoria espiritual. sim. Porque muitas vezes, quando nós somos crianças, né? Nós olhamos o quê? As nossas vontades, o nosso umbigo. Quando a gente cresce, né, na vida de fato, você vai ampliando a sua visão para outras coisas. Sim. Eu acredito que quando as pessoas estão muito focadas no seu ego e nos seus gostos, elas ainda estão vivendo uma infância espiritual, né? E aí é o que eu digo sempre, porque, por exemplo, eu, hoje, na minha caminhada, eu peço a Deus todos os dias que Ele mande para minha empresa não muitos clientes, mas que Ele mande os clientes certos. Os clientes Tanto estão conectados contigo, né? Porque, por No teu exemplo, ó, vou propósito. dar um exemplo para vocês. Eu sinto quando eu tenho algum tipo de problema com o cliente. Uhum, Eu vou dar um exemplo aqui, igual aconteceu essa semana. A gente começou um trabalho, né, com uma pessoa, e eu já conheço essa pessoa, inclusive é um amigo meu, e era para ele entender o processo, ele não entendeu, ele queria que fosse feito do jeito dele. E aí, com 3 ou 4 dias que a gente tinha iniciado o trabalho, ele já veio cobrar uma coisa que não estava alinhada. O que tinha sido alinhado tinha sido outra coisa. E aí começou a criar uma situação com a minha equipe. Aí eu só liguei para ele e falei assim, olha, na minha empresa trabalham as pessoas que estão conectadas com a energia certa. Eu já percebi aqui pelo teu comportamento que a tua não tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou te devolver o dinheiro que tu pagou porque eu não quero te atender. Não, que não sei o que, tu não faz questão de cliente. Eu disse, faço demais. E é justamente por isso que eu tô devolvendo teu dinheiro. Eu demitir o cliente, né? Às vezes é necessário. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma percepção muito boa das coisas e eu consigo tocar meu negócio dessa forma. Não é que eu escolho os clientes, mas eu não deixo ficar na minha base aquelas pessoas que eu sei que não estão na vibração correta. É a mesma Porque coisa assim, com a equipe, né? eu sempre falo, né, para Gustavo, que não sou eu que levo o tesouro para as empresas. Hoje eu já transformei aí quase 600 empresas, entre pequenas, médias e grandes empresas. Não sou eu que levo o tesouro para as empresas, o tesouro já está lá. Sim. Eu chego lá e mostro para as pessoas onde estão os saquinhos dos tesouros. Então, tipo, a pessoa ela precisa estar preparada espiritualmente, porque senão tudo que eu levar para ela e tudo que eu ensinar para ela, ela não vai fazer. Então, às vezes, né, a pessoa ela não está preparada para a bênção, né? E tu como já é uma pessoa espiritualizada, tu tem que saber disso, né? O empreendedorismo, ele é uma grande chance da gente ter uma visão Sim. e uma missão e a gente levar isso para as pessoas. Então, você Exatamente. empreender com os motivos certos, o crescimento, ele vem muito mais fácil. Porque quando você olha para um negócio só com a expectativa de dinheiro, Perfeito. você não vai, meu amigo, você não vai prosperar. Por quê? E eu te digo isso porque era uma coisa que eu falava para todo mundo da minha equipe. Entrava uma pessoa nova na minha equipe e eu falei, se você focar no dinheiro, você não vai crescer. Porque as pessoas sabem, quando você está tentando arrancar dinheiro delas, Sim, quando você não está perfeito. genuinamente tentando ajudá-las, de coração mesmo. Eu quero que essa pessoa tenha uma relação melhor com o cabelo dela, porque, na verdade, né? O serviço de uma forma diferente. Na verdade, quando tudo está no seu devido lugar, tudo é leve. Sim. Até você vender algo para uma pessoa é leve, porque você está vendendo algo para ela porque faz sentido. Você está sendo a Porque ponte é da algo- solução, entre a solução e a pessoa. É igual né? eu digo, às vezes a Fala gente muito vai, isso. às vezes a gente vai para uma reunião com um cliente, eu digo para Gustavo, Verdade. não é uma prateleira de serviço. A gente tem que conectar com a pessoa, Sim. saber o que ela precisa. E não dizer, eu tenho isso. Eu tenho isso aqui também. Tu não quer conhecer isso aqui? Não. É entender a vamos dor, lá. né? Me conta a tua história. Me fala em que momento tu tá. Me fala qual é o teu dilema.
Perfeito. Me fala onde tu quer chegar. Porque não adianta eu chegar na tua empresa e dizer assim, Paula, a tua empresa, ela é uma empresa que ela pode ser isso aqui. Aí tu vai dizer assim, não, André, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Sim, Aí não vai dar match, entendeu? Não vai dar com fit. certeza. Não vai, por quê? Porque, beleza, eu tenho um conhecimento para tornar a tua empresa um colosso, mas e aí? Tu quer ser o colosso? Não, é o que eu digo todo dia lá no escritório. Eu digo, galera, a minha empresa ela já é um colosso. Eu já vejo as minhas empresas fora do Brasil, no Brasil inteiro. Mas eu não tenho preocupação com isso, porque ele é um processo que ele ocorre naturalmente. Né? Quando eu comecei o meu negócio, eu ressignifiquei a minha vida. Eu saí de uma carreira de executivo para uma carreira de empresário, que eu já tinha empreendido lá atrás, tinha sido muito bem sucedido, mas resolvi sair e fui como executivo de alguns grupos grandes, e aí eu resolvi voltar. E quando eu voltei, aí tu imagina, eu ganhava muito bem e tal, aí tu começar do zero de novo. O que era a minha vida? Era o meu carro, meu computador, e eu tinha 1 ou 2 clientes. Eu disse, rapaz, eu tô recomeçando minha vida. E naquela época era muito bom, porque, tipo assim, 9 horas da manhã eu conseguia todo dia estar na academia. Eu só tinha 2 clientes para atender durante a semana e eu tava ali tranquilo. Só que quando o serviço é bom, o pessoal não te deixa ficar muito tempo nessa vibe. Então foi devagarinho o negócio. Quando eu vi, eu já tava com a ruma de cliente, com equipe montada, com vários negócios funcionando. Aí eu disse, lá vem o André doido de novo, trabalhando todo dia até 10, 11 horas da noite. E esse aqui até fala, cara, desliga o celular, bicho, vai interagir com a tua mulher. Eu era assim, eu fiz isso, eu desliguei todas as notificações do meu celular. Porque eu vi que era um gatilho de ansiedade pra mim. Sim. E aí, querendo ou não, às vezes a gente tem que se priorizar, sabe, André? Porque senão Mas eu não consigo. você... mas isso aí você não consegue talvez agora, mas vai talvez conseguir. Tem momentos, né? Mas já tá às conseguindo vezes a gente tem que passar por esse momento de loucura mesmo pra gente construir ali aquele período para depois você conseguir ali aproveitar um momento mais tranquilo. Eu hoje, por exemplo, tô no momento mais tranquilo da minha vida, já tive essa loucura aí. E eu vejo, pra mim, o que eu quero, como tu falou, é muito importante ouvir o que as pessoas querem, né? O que eu vejo pra minha empresa não é um crescimento de ficar ali com um monte de salão enorme, com um salão gigantesco, não. Sim. Eu quero continuar dando qualidade de atendimento. Então, os meus salões, ou o meu salão, porque eu falo, se eu colocar um outro salão, que eu tô morando em Florianópolis, né? Sim. Então, eu tô administrando também aqui em São Luís, à distância, e quero ter um negócio em Florianópolis também, Sim. mas eu tô no meu tempo tranquilo, sabe? Eu Não, não tô ali pensando, acontece preciso naturalmente, fazer, preciso acontecer. Eu tô num período muito bom Sim. de observar, ouvir, sentir, me dando esse tempo exatamente para entender qual vai ser o próximo passo. Eu acho que todo mundo tem uma fase realmente ali, Legal. quando você está nessa fase de expansão, de crescimento, a gente tem um período ali muito, né, que suga muito a gente para que a gente consiga. Por exemplo, eu não teria conseguido esse momento agora para mim, mudei de cidade, né, tá com 6 meses que eu mudei para Florianópolis, eu não teria conseguido realizar esse sonho se a Paula lá atrás não tivesse trabalhado feito uma louca ali durante bastante tempo, durante vários anos, para conseguir ter a estabilidade que eu tenho nesse momento. Então, a gente também tem que entender que tem fases e fases na nossa vida, a gente tem que acolher isso, sabe? Sim. Tem fase que a gente precisa trabalhar mais, tem fase que a gente vai conseguir trabalhar menos, tem fase que a gente consegue ali intercalar. Então, assim, a gente tem que acolher muito aquilo que faz bem pra gente no momento. Há tempo pra tudo, né? A gente tem que saber entender que vai ter momentos que a gente vai ter que dar aquele gás inicial, aquele gás de um projeto novo. Mas sempre deixar ressaltado que a saúde da gente é muito importante. Sim. A saúde Sim, espiritual, emocional, a saúde física e também a família. Eu costumo falar que a família é onde nós recarregamos nossa bateria. Quando eu, de vez em quando, porque eu e o André, às vezes a gente conversa até às vezes 11 horas da noite, como ontem, por exemplo. E aí eu digo assim, cara, é o seguinte, Eu e minha gerente. Mano, bora desligar o celular, tu foca na tua Também. esposa, aí eu foco na minha aqui, bora. Porque assim, é um momento de recarregar.
É o momento de recarregar. Eu sei que nesses momentos que a gente está focado no trabalho, a gente também tem renúncia. É uma renúncia. É uma Não deixa de ser uma renúncia, sim. porque a família. Eu vejo assim, a gente ama tanto a nossa família que nós queremos trabalhar para dar o melhor para eles. Sim. Né? Pelo menos eu penso assim, quando muitas vezes eu estou trabalhando e eu mentalizo aqui minha esposa e meu filhinho, minha esposa e meu filhinho, e aquilo me dá um combustível. Sim. E aí quando ela diz, Gustavo, mas tu tá muito ausente, eu falo, Ana, mas eu tô correndo por vocês. Mas eu sei que às vezes não é só o presente ou o conforto, mas o principal que ela me fala é a presença. Então a gente tem que saber gerir a empresa, mas principalmente a nossa vida pessoal, porque senão, eu li um livro agora que o André me indicou, O Monge e o Executivo, foi muito semelhante com a tua experiência, que o John, se não me engano, foi o John, ele tirou uma semana para ficar no mosteiro, algo assim muito parecido com a tua experiência, com o Simeão que estava ali auxiliando ele. E ele falava sobre princípios que nós até já sabemos que existe, mas só falta colocar em prática. É quando a gente lê uma coisa diferente, quando a gente é tocado por essa coisa na vida real, né? Quando vem uma dor muito grande, um luto muito grande, a perda de um ente querido, uma separação, algo que te tira ali da tua rota, porque a gente planeja a nossa vida, querendo ou não, a gente tem expectativa de coisas que acontecem ali na nossa jornada, e de repente você sai do trilho. E aí, às vezes, essa dor que te tira ali é o que te faz realmente recalcular a rota e ir para onde você tem que estar, fazer o que você tem que fazer. E aí eu tenho uma coisa que para mim foi muito importante, Gustavo, que aconteceu, foi que quando eu saí da rota, eu entendi que eu estava trabalhando tanto, mais tanto, que eu não tinha tempo para escolher o que eu queria para minha vida e curtir, e viajar, e fazer as coisas que eu queria. Eu sempre viajava para quê? Para trabalhar. Eu quero conhecer tal lugar. O que eu fazia? Escolhi um curso para fazer nesse lugar, e ia fazer o curso e viajava. Então, eu não viajava só para viajar, tipo assim, eu quero conhecer tal lugar, deixa eu ir lá conhecer. Não, para mim eu tinha que me justificar. Não, mas eu tô indo para lá porque eu também vou trabalhar, eu também vou fazer um curso lá, também, sabe? Então, querendo ou não, por que a gente vai? A gente não sabe o dia de amanhã. Por que a gente vai se matar tanto de trabalhar para não ter tempo de gastar o dinheiro que a gente está juntando ali? Lógico que a gente tem que ter. Um colega, porque ele é extravagante demais com comida. Come muito hambúrguer, cachorro quente, macarronada todo dia, ketchup, maionese. E a esposa dele conversando comigo ontem, ela falava, Gustavo, eu falo para ele pensa que eu tô implicando com ele. Mas assim, o que adianta de você ganhar tanto dinheiro e todo dia comer besteira todo dia? Às vezes é uma compulsão. E aí você vai acabar se matando. É uma forma, às vezes, de tu fugir ali um pouquinho, né? São os vícios. Os vícios, eles te dão um prazer ali momentâneo que... Eu fico muito preocupado com essa questão da alimentação, às vezes é compra, porque a gente tá, às vezes, a gente tem esse negócio, mimimei, agora é o negócio de mimimei. Mas às vezes o mimimei, o que o mimimei pode estar escondendo ali? Porque às vezes... uma futilidade que às vezes... Eu não digo nem fútil, sabe, Gustavo? Eu digo que é um prazer momentâneo, porque você precisa justificar para você mesmo por que você está trabalhando tanto. Perfeito. Porque às vezes tu não tem tempo de gastar o dinheiro de outra forma, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar uma coisa de marca, uma coisa cara, porque tu vai dizer, não, mas eu tô trabalhando para isso aqui, olha aqui, ó. Comprei aqui, aquilo ali que é muito caro que eu tava querendo, é uma forma de tu se justificar para ti mesmo que aquele tempo que tu tá empregando ali todo dia no automático tá valendo a pena. Entende? Então, às vezes, tu pegar um momento como esse e passar com a família, fazer uma viagem com a família, mesmo sabendo ali, ai meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, eu tenho que estar na empresa, às vezes é muito mais ali benéfico para você em termos de vida do que você estar ali todo dia trabalhando arduamente o tempo inteiro. Então, se programar para dar essas fugidas, essas saídas assim é importante. E aí eu tive a oportunidade de realizar o meu sonho. Eu queria morar em Florianópolis há muitos anos e eu achava para mim que não era possível. Eu falei, não é possível, não tem como. O que me mostrou quando eu saí, quando eu tive problema na coluna, que eu tive que sair do operacional, que olha, você não é tão especial assim, minha amiga. Tem pessoas que podem dar conta daquilo que você faz. Sim. Porque a gente se acha insubstituível em tudo, mas se a gente morre amanhã, vocês acham que as clientes vão ficar sem fazer cabelo? Não. Elas vão arranjar alguém para fazer, não vão? Claro. Os clientes de vocês vão arranjar uma pessoa que vá atendê-las, não vai? Com certeza. E aí, a nossa vida vale o quê? Tá entendendo? São essas coisas que as dores e os momentos trazem, os momentos de dor, os momentos que acontecem ali na nossa vida que são difíceis, trazem a gente para esse lugar de reflexão e pensar assim, deixa eu fazer o meu melhor aqui, mas às vezes o meu melhor não vai ser tudo aquilo que a empresa precisa. Sim.
Mas no meu momento de mais gás, eu vou dar ali mais, sabe? Eu acho que tá E vai tudo, eu acho que equilibrando. tudo tá ligado à missão, né? Sim, com certeza. Tudo tá ligado à missão. Eu falo para Gustavo assim que hoje eu empreendo, né, assim, novos projetos e tudo para expandir o negócio, não pela questão do dinheiro em si, Sim. mas porque eu quero ter o orgulho de dizer assim, cara, o meu negócio sustenta muitas famílias, Sim, entendeu? isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa assim que eu acho que não tem nada no mundo que paga, sabe? De saber que você colocou uma ideia para rodar, você segurou todo o risco daquilo que você idealizou, e aquilo que você idealizou hoje sustenta várias famílias. Ter essa visão que, é importante, né, André? Eu acho que isso é uma missão, sabe? E assim, eu tenho o prazer de não só ter as empresas que eu consigo fazer isso, mas também ter a minha consultoria, porque além de empresário eu sou consultor. Sim. E com a minha consultoria eu consigo muitas vezes edificar a casa dos outros. Ou seja, eu não estou só construindo a minha casa, eu estou edificando a missão dos outros, né? E eu vejo que isso aos olhos da espiritualidade, isso tem um valor muito grande. Porque eu não estou gerando emprego só na minha casa, eu estou gerando emprego na casa dos outros também. Sim, com E certeza. estou contribuindo para que a massa de trabalho brasileira, né, e a massa do empresariado brasileiro, eles pensem da forma correta e eles foquem a visão de forma assertiva. Porque às vezes a gente desperdiça muita energia, e foi um dos pontos que tu tocou aqui no podcast. Poxa, eu desperdicei muita energia no começo por não ter um modelo, por não saber de fato o que era ser um gestor dentro de um negócio. Então, quando a gente leva esse conceito, esse conhecimento para o empresário, mostra para eles onde estão as engrenagens, a forma de ser mexida, quais são as ferramentas que a gente pode aplicar e fazer um diagnóstico e dar um direcionamento para aquilo ali, faz toda a diferença no negócio. E aí, tipo assim, os resultados eles falam, porque a nossa fama, né, entre aspas, que isso aí é besteira, é negócio de fama, eu não ligo para isso aí, tanto é que eu vim para as redes sociais, está com pouco tempo, eu nem gostava disso, mas eu me obriguei a vir por conta que todo mundo queria, né, tinha essa clamava, né, tem que estar nas redes sociais e tudo. E aí eu acabei que eu fiz esse movimento, mas para mim o gostoso, né, do negócio é realmente pegar e uma pessoa bater aqui no teu ombro e dizer assim, poxa, André, eu tava para fechar meu negócio e hoje eu vejo meu negócio faturando a rodo aí, e saber que tu teve uma contribuição por isso. Ter esses depoimentos é uma coisa muito gratificante, né? E tipo assim, não é uma pessoa, sabe? São várias, tá entendendo? Eu já participei de vários você projetos. faz isso, né, para a empresa de outra pessoa e essa pessoa vai empregar outras pessoas que vão ter a mesma coisa que você. É multiplicador E essa missão, ela se multiplica, porque como você faz isso para uma pessoa, ela fica tão satisfeita que, como eu falei, né, eu conecto com os empresários certos. Então, essas pessoas, elas ficam tão felizes que elas querem indicar para as outras pessoas que estão sofrendo, né, dentro do seu negócio, para que elas conectem comigo, que elas sabem que vai mudar a realidade e vai ajustar ali aquele ambiente. Muitas vezes são pessoas que não estão recebendo salário porque a pessoa tomou uma decisão ruim, investiu, e aí o dinheiro ficou escasso e a gente chega lá, mexe e bum! Tu sabe, assim, vai. André, que isso aí é uma tendência também de mercado, que é a conexão. Sim. A conexão com o seu cliente. As pessoas, elas não querem ser um número ali na planilha. Elas querem chegar no local. A gente sabe que os mega empreendimentos, eles estiveram muito em alta, né, durante muito tempo. Mas a tendência de mercado atual para a maioria dos negócios é o negócio menor, mais íntimo. São as empresas que vão conseguir ali lembrar o nome da pessoa, que vão gerar essa conexão com ela, com a história dela, de vida. Não é mais... A pessoa não quer chegar no local e ninguém conhecer ela, os gostos dela. É você enxergar e você ver a pessoa como um ser humano ali, não como o dinheiro que está entrando no seu caixa, por isso sabe? que hoje as redes sociais, elas têm uma repercussão maior quando a gente vê o conceito de customização, né? Eu customizo a vontade do meu cliente. A personalização é uma tendência já vindo muito forte. Eu vendo o valor da empresa, né? Quais são meus valores? Meus valores são uma visão de futuro, né? Então essa visão de futuro faz com que os empresários conectem, né? E é isso que fortalece a marca, né? Sim. A pessoa quando olha para a Le Romantique, o que ela lembra?
tem alguma coisa que Vintage, romântico. ela lembra de algo aconchegante. Acolhimento. Que abraça ela, que ela se sente cuidada, que ela encontra um carinho. Então, tipo assim, a marca, ela fala a essência do que o teu negócio é. Tu sabe uma coisa que é engraçada? Porque essa tendência de minimalismo que está tomando conta dos empreendimentos. Salão de beleza, eu sempre achei um ambiente muito hostil. Sim. Né? Eu falei ali no comecinho que eu queria um salão de beleza que fosse diferente dos outros salões de beleza. Porque eu sempre achei salão de beleza um ambiente muito hostil. Da pessoa se sentir ali invadida, se sentir analisada, sabe? Então, o Le Romantique, ele tem uma pegada oposta. É aquela pegada de casa de vó, né? Aquela decoração antiga, a pessoa se sentir ali visitando um salão em Paris, mas com aquela coisa de que a pessoa sabe, ela vai poder sentar ali sem medo de... É tipo aquele quartinho de adolescente, né? Que é coloridinho, que é gostoso, que... Tem aquela pegada, eu falo... Por que eu falo casa de vó? Não é que seja uma coisa antiga ou velha ou ultrapassada, é no outro sentido. É no sentido do aconchegante. É o clássico. Do clássico, do aconchegante. Porque às vezes eu vejo no salão de beleza todo cheio de luzes e aquelas cadeiras e tudo muito reto e tudo muito sem cor. Sim. A pessoa não sabe nem... Ela senta meio que sabe, se sentir, ela não sabe onde botar as mãos, ela não sabe se ela... Tu entende? Às vezes ela tem receio até de ir lá, porque ela acha que tá acima do nível dela, né? E eu acredito muito que esse acolhimento... Ele é muito, para a mulher, ele permeia muito o cabelo. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem, depois da pandemia, quando as pessoas passaram muito tempo sem retocar a raiz, elas tiveram que conviver com elas mesmas e assumir o cabelo natural, cabelo branco. Então, a gente vende muitas coisas que remetem mais naturalidade. E isso também remete a acolhimento. Da pessoa chegar no salão de beleza com cabelo branco e ela não ouvir, vamos pintar seu cabelo. Sabe? De entender o momento da pessoa. Você tá no momento de assumir o seu grisalho, de não pintar mais o seu cabelo, nossa, que maravilha, vamos ver o que a gente pode fazer por você para que você se sinta melhor nesse momento. Sim. Você está no momento de não alisar mais o seu cabelo, vamos ver de que forma que a gente pode te ajudar nesse momento de transição. Não a pessoa ser julgada, sabe? Ser recebida com o nariz torcendo para cliente, assim, sabe? Virando o olho, porque, ai, não acredito que você vai fazer isso, sabe? O acolhimento. Essa é legal, né? É viver realmente uma experiência positiva, né? Com certeza. E coisas novas, né? A gente falando de empreendedorismo, só falando uma última tendência, e eu sou muito fã disso, que é trazer coisas novas. Então, nós como gestores de um negócio, a gente tem que ser estratégico e pensar de que forma que a gente pode se repaginar, porque nós somos ali, pelo menos quem aparece ali no negócio, nós somos um guia para nossa equipe, nós somos um guia para a marca, e aí que forma que a gente pode se repaginar, né? E aí, por exemplo, o que eu fiz, dando exemplo aí para empreendedoras? Eu peguei a biologia lá atrás, que tinha ficado ali, e eu consegui fazer o quê? Eu fiz uma especialização, fiz uma pós-graduação, uma MBA em tricologia, que é a parte de saúde dos cabelos, e cosmetologia, que é justamente a parte de criação de cosméticos. Então, o que eu peguei nisso aí? Eu transformei ali o negócio e peguei a minha visão, me especializei para que eu trouxesse ainda mais, reforçasse mais ainda o posicionamento da marca para a saúde e para a parte de fazer pela cliente em casa o que ela já tinha no salão, né? Os cosméticos são para isso. Então, é muito legal que nós, como empreendedores que estamos à frente da empresa, a gente esteja sempre com um carinho, olhando para onde as coisas estão indo e como eu posso me posicionar com isso. É isso aí. Perfeito, minha amiga Paula. Acho que essa mensagem que tu deixou aí é uma mensagem riquíssima, né? Eu acho que teu podcast aí, esse episódio de hoje, a gente tocou em vários assuntos. É muita coisa, né, meu amigo? São 22 anos aí de estrada, não é pouca coisa para falar. Não deu nem para falar da metade. Mas eu acho que são assuntos inspiradores, com porque certeza. Acaba que ele serve tanto para o empresário que tem experiência, como ele serve para aquela pessoa que está querendo empreender agora, né? Porque traz vários elementos e vários princípios, né, que são importantes para que aquela pessoa ela possa se encorajar, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo, que dizem assim, não, mas, cara, eu sou tão pequeno aqui, às vezes eu não tenho capital e tal. Mas, cara, começa devagarinho, vai um dia de cada vez. E saber que faz diferença, né? A gente consegue fazer diferença. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. E nessa matemática aí a gente vai
vai construindo aí uma estrada, né? Então, E sem ficar se comparando tanto com Exato. rede social, porque se a gente se compara com os outros, com a história dos outros, a gente meio que entra num loop de se sentir perdedor, né? Sim, Não, tô perdendo verdade. tempo, tô aqui, ai, não consegui, que nem o fulano lá conseguiu. Então eu acredito que você olhar Perfeito. com carinho para sua própria história e ver o que você já conseguiu fazer e se Isso. parabenizar por isso é muito importante. Esse E ponto é parar bem de ficar olhando legal. para fora, sabe? Olhar mais para dentro para ver o que você pode fazer, olhar para fora estrategicamente para pessoas que podem te ajudar, mas não com inveja, Sim. mas com o que eu posso absorver disso é aqui isso aí. para poder melhorar como pessoa e construir a minha própria estrada. É Isso isso aí. sim faz a diferença, sabe? Com certeza. Então, assim, Paulinha, estamos Muito finalizando obrigada. esse Uhum. episódio, né? Se tu puder e quiser, temos aqui a câmera 25. Vamos. Deixa uma mensagem aí para o público, né? Algo inspirador, né? Que tu queira contribuir aí com essa Eu gosto galera. muito de uma frase que é antes tarde do que mais tarde. Então, se você ainda não começou a empreender, mas você acredita em você acredita que você pode fazer uma diferença, começa. E começa não esperando fazer perfeito, sabe? Porque não vai ser perfeito de começo. Se você mirar ali na perfeição, você não vai fazer nada, você vai ficar quieto, vai ficar ali frustrado. Então, primeira coisa de tudo é se dar a oportunidade de começar e de tentar. E se não der certo, vai ser um aprendizado, sabe? E aí você pode pegar isso aí e, quem sabe, ver o caminho certo que é para você seguir. E vão acontecer várias reviravoltas na sua vida e que vão te levar para o lugar certo se você acreditar em você, se você se entregar, e se você realmente focar em resolver a dor das outras pessoas e de uma forma que você resolveu a sua própria dor, que eu acho que é o grande pulo do gato, a grande sacada é essa, você resolver algo que você já resolveu para você, para outras pessoas, então você vai dar certo. E aí eu acredito que vai ali, busca inspirações, busca ajuda. Se você puder investir numa consultoria, numa mentoria, assim que você puder investir, invista, porque realmente a gente salta vários degraus, sabe? É muito importante. E fica de olho nos números, que é muito importante. A gente, como artista, às vezes esquece disso, mas você ter o controle financeiro da empresa é muito importante, independente do tamanho que você tenha. Então, esses são os meus grandes conselhos. Maravilha, minha amiga Paula. Muito obrigado por ter gente. vindo. Obrigada, adorei nosso papo, viu? Vamos agradecer o nosso público aí, né? O pessoal de Vamos. casa. Pessoal, não se esqueçam, né? A gente sempre traz para vocês aqui pessoas como a Paula, justamente para inspirar, É isso aí. para compartilhar experiência. Experiência vale muito para quem está querendo começar, vale muito para quem também já está no barco, né? Então não deixem, né, de acompanhar essas histórias que a gente vem trazendo para vocês. A gente está trazendo gente de peso aí do mercado, justamente para trazer coisas boas para a vida de vocês. Esse é o nosso propósito, né? Positividade sempre, não pensar em derrota, não pensar em falha. Quando a gente olha para o bom e o bem, a gente consegue sempre fazer aquilo que é melhor para a sociedade, para a nossa família, para a gente. Então, é com essa vibração, é com essa energia que a gente vai se despedindo aí da comunidade empresária, da comunidade empreendedora, né? Dê o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha com seu amigo e vamos deixando o nosso abraço empresarial aí para todos vocês e até a próxima. É isso aí.